da pauta, senhores. A apelação 704, 76, 97, 76. Apelante Rita Pereira da Cunha. Falará pelo apelante Dr. José Roberto da Silva Júnior. E o apelado Antônio Carlos Mendonça Rodrigues e outra. Falará pelo apelado, posteriormente, Dr. João Damasceno Bispo. Senhores, podemos dispensar a leitura do relatório? Sim, excelência. Vossa Excelência tem um prazo regimental para sustentação oral a partir desse momento. Os desembargadores que compõem essa coluna da Câmara e do Ministério Público, presente, além do advogado, segundo vários. Excelências, a ação de exame sobre essa Câmara, ela versa sobre a nulidade de um negócio jurídico referente à venda do imóvel localizado na área onde é o lixão, Porto Velho, que é de propriedade da recorrente desde o início dos anos 80. E esse imóvel teria sido vendido, no final dos anos 80, através de um procurador que intermediou o negócio, o procurador Emílio, que é um dos recorridos, e vendeu o imóvel para os recorridos Antônio Carlos e Júlio Medonça. Então, esse é o tema central desse processo, a nulidade desse negócio jurídico. O que aconteceu nesse processo, excelência? Após o decreto de destinação da área, onde eram feitos os despejos de resíduos sólidos, a recorrente ela passou a postular administrativamente pela indenização, pela desapropriação indireta, pelo município de Procemur. E o processo já tinha avançado, já tinha sido determinado remanejamento de recursos para que fosse feito o pagamento dessa indenização para ela, quando a recorrente se deparou com uma surpresa. O município, através da sua procuradoria, informou em um despacho que fez diligências direcionadas ao cartório de segundo ofício de notas e lá localizou uma escritura de compra e venda desse imóvel. É importante salientar, excelências, que não há nenhuma motivação para esse ato administrativo ter ocorrido, porque uma escritura de compra e venda ela pode ser feita em qualquer cartório. Então, qual motivo a Procuradoria teria direcionado isso ao segundo ofício de notas daqui de Porto Velho? Mas, enfim, sem justificativa alguma, foi juntada essa escritura de compra e venda nesse processo administrativo. E, imediatamente após o município ter juntado essa escritura de compra e venda, apareceram os recorridos Antônio Carlos e Julieta Mendonça, tentando se habilitar nesse processo administrativo para receber a indenização no lugar da recorrente e também tentaram registrar a escritura de compra e venda. Por essa razão, foi ajuizada a presente demanda para obstar tanto o registro dessa escritura de compra e venda, bem como evitar o recebimento da indenização pelos recorridos. E é importante salientar que eles moram em Curitiba, mas de uma hora para outra o município localizou essa escritura de compra e venda e, ao mesmo tempo, apareceram os recorridos tentando se habilitar nesse processo e receber a indenização. Pois bem, nosso recurso ele é mais abrangente, mas eu vou me ater a uma situação que nos causou muita estranheza nesse processo, que foi em relação ao laudo pericial que foi produzido nesse processo. O laudo pericial ele tinha que verificar se a assinatura que consta na procuração outorgada era realmente da recorrente Rita da Cunha. A procuração ela foi confeccionada no cartório em Manaus. E, por essa razão, o perito ele foi intimado a informar nos autos se existia a possibilidade dessa perícia ser realizada pelos documentos digitalizados. E, nas primeiras manifestações do perito, ele informou que a perícia ela deve ocorrer, a princípio, sobre o documento original, à exceção de quando o documento ele não existe mais. Aí você
parte de uma perícia na cópia, no documento digital. E ele desaconselhou a realização da perícia dessa forma. Diante dessa manifestação do perito, o juiz do primeiro grau, ele intimou a recorrente a se manifestar. Que poderia ser feito nessa situação? Foi quando a recorrente solicitou que o perito fosse intimado novamente para informar nos autos qual a forma necessária para a realização dessa perícia, o que seria necessário para que o perito pudesse concluir essa perícia, realizar essa perícia. E aí, intimado, o perito já se manifestou de forma diferente, afirmou o seguinte, eu peço Vênia para ler o trecho da manifestação do perito. Este signatário procedeu novamente a novas assinaturas atribuídas a requerente, apostas nos documentos apresentados na forma de digitalizações monocromáticas, e confrontando com os novos paradigmas já mencionados acima, vislumbrou-se a existência de possibilidade de realização dos exames. Então, ele afirmou que seria possível, mas ele fez uma ressalva, não podendo afirmar categoricamente, por essa análise preliminar, se haverá ou não ressalvas na conclusão definitiva. Então, excelência, o perito, embora ele tenha informado a possibilidade de ser realizada a perícia, o exame grafotécnico dos documentos digitalizados no processo, ele deixou bem claro que ele não poderia previamente avaliar se haveria ou não ressalvas numa conclusão definitiva. Pois bem, agora, em relação ao laudo, após a realização das diligências necessárias, o perito apresentou o laudo com a seguinte conclusão. E a assinatura da recorrente, ela apresentava elementos indicativos de autenticidade. Mas, mais uma vez, ele fez uma ressalva. Entretanto, considerando as circunstâncias em que os exames foram realizados, não foram em quantidade e qualidade suficientes para uma conclusão definitiva de autenticidade. Então, excelência, daqui, ao nosso ver, já resta comprovado que esse laudo, na verdade, ele é inconclusivo, porque não há quantidade e qualidade suficientes para que o perito pudesse chegar a uma conclusão definitiva, ou seja, essa conclusão pode ser modificada a qualquer tempo, excelência. E mais, em resposta aos quesitos apresentados, vejam que o perito salientou. Pergunta. Comparadas as assinaturas questionadas, pode-se afirmar guardarem elas diferenças formais? O perito respondeu. Verificou-se alguma divergência nas letras T e R do nome Rita e P do sobrenome Pereira, do nome de solteira, que apresenta gênese gráfica em inversão com ideografismo divergente. Em outro quesito foi perguntado, é possível afirmar que os lançamentos questionados foram produzidos pela autora que forneceu o material para análise grafotécnica? O perito disse que não. Em resposta ao quesito da recorrente, se era possível afirmar que aquela assinatura partiu do punho da recorrente, o perito disse que não era possível, excelência. Posteriormente, excelências, em quesitos complementares, foi questionado ao perito. Porque, assim, a procuração que embasou esse instrumento de compra e venda, ela foi feita por volta do início dos anos 90. No início dos anos 90. E aí, perguntou-se o seguinte ao perito. Se considerada a assinatura da autora nos cartões e documentos somente da década de aproximadamente 1990, essas diferenças se sustentam? Vejam o que o perito respondeu, excelência. Sim, pois as divergências nas letras RT do nome Rita e P do sobrenome Pereira, do nome de solteira, foram constatados principalmente quando confrontados os paradigmas datados da época que subsidiaram os exames periciais. Então, excelências, analisando os documentos, a comparação da assinatura com paradigmas contemporâneos à época da assinatura dessa procuração, ele encontrou diversas divergências em relação a esses paradigmas. Também foi questionado, com base no número de elementos convergentes ou divergentes, especialmente nos documentos contemporâneos à década de 90, o perito pode ter afirmado uma convicção no sentido ou seja, reconhecendo ou não a autenticidade da assinatura? O perito disse não, e informou os elementos de convergência e divergência encontrados nos
confrontos da assinatura questionada com os paradigmas contemporâneos analisados não foram em quantidade e qualidade suficientes para uma conclusão definitiva de autenticidade. Então, excelência, o que se percebe é que, na verdade, em que pese o perito seja um perito respeitado, nesse caso, ele não atuou com a diligência que lhe era esperada. Ao invés de informar o que era necessário para a realização dessa perícia, para que ele chegasse a uma conclusão definitiva quanto à autenticidade ou não, ele preferiu elaborar esse laudo com essa conclusão totalmente em desacordo com o que se espera, que as partes esperam. E esse laudo pericial embasou a sentença de improcedência. A sentença de improcedência utilizou como fundamento esse laudo pericial para afirmar que a assinatura da procuração era da recorrente, excelências. Então, essa questão do laudo, nós entendemos que realmente ele não serve para embasar a sentença de procedência. Além disso, excelência, tem um parecer técnico do processo, da perita Jaqueline Tirotti, que ela, além das divergências encontradas pelo perito, ela traz diversas outras divergências e minuciosamente explicadas. Eu, como leigo, consegui entender todas as divergências encontradas nessas assinaturas e foram com base em comparação de documentos confeccionados à época também, contemporâneos à assinatura da procuração. Além do R de Rita, ela encontrou o D do vocábulo da, também divergente, também com cruzamento de pauta divergente, o H do nome Cunha, o P e o E do Pereira, o O do Mus, e ela afirmou o seguinte, que as divergências são inconspícuas, ou seja, sutis, dificilmente são percebidas, até mesmo por um falsário. Ademais, fazem parte dos hábitos gráficos, características que acompanham com frequência o punho do escritor, ou seja, estão em 90% a 100% dos lançamentos. Assim, as divergências existem, apesar de sutis, não sendo variação de punho. A escrita paradigma não é difícil de ser reproduzida, constituída de características predominantemente de classe. Nesse sentido, as características divergentes corroboram com a hipótese de falsidade por imitação, exercitada em razão da grande semelhança e poucas divergências. Excelências, nesse laudo pericial, ele poderia ter se utilizado de outros métodos para analisar se essa assinatura partiu do punho da recorrente ou não, como, por exemplo, a questão do ponto de repouso, a pressão exercida sobre o papel, mas isso precisaria que a perícia recaísse sobre o documento original. Isso que não foi feito. O perito preferiu nos trazer uma conclusão sem definitividade alguma. Então, por essa razão, excelências, considerando todo o histórico que foi narrado inicialmente, da diligência do município sem justificativa, sem motivação do ato administrativo, né, que fere esses princípios da administração pública, a questão de imediatamente após a ocorrência desse fato, os recorridos Antônio Carlos aparecerem no processo administrativo tentando receber a indenização no lugar da recorrente e também registrar a escritura de compra e venda, nós pedimos o provimento do recurso em todos os seus termos. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, doutor João Damasceno.
Vocês com todos os salvos, toda a matéria, e certamente de o que se trata realmente